Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vamos para mais uma aula de matemática? Vamos lá, gente? Bora lá? Assunto de hoje, regra de 3 e porcentagem. Bom, regra de 3 e porcentagem. Eu vou iniciar o curso com vocês. Primeiro a gente vai falar de regra de 3. Regra de 3, ok? Porcentagem, eu falo um pouquinho mais lá na frente, ok? Bom, regra de 3. Regra de 3 é um assunto, mais um assunto extremamente importante que a gente vai ver aqui na matemática. Por quê? Porque esse assunto vocês vão utilizar muito, não somente em matemática, em muitos problemas que a gente vai ver daqui para frente nesse nosso curso aqui. E também, né, vocês vão ver esse assunto, regra de 3, principalmente em química. Vocês vão ver muito esse assunto em química, tá? Física também utiliza, ok? O que é importante na regra de 3? A gente vai iniciar dessa forma. Regra de 3... a gente precisa analisar, colocar aqui em vermelho, a gente precisa analisar as grandezas, analisar as grandezas, e vou colocar grandeza aqui também. Grandezas. As grandezas. Essas grandezas, vou colocar no singular. A grandeza, ela pode ser diretamente, proporcional. E ela pode ser também, essa grandeza, ela pode ser também inversamente proporcional. Ok, gente? Então, regra de 3, na regra de 3, eu preciso analisar as grandezas. Já já eu falo o que é isso. E essas grandezas, ela pode ser diretamente, muita atenção aqui, ó, diretamente proporcional. Ou essa grandeza, ela pode ser, muita atenção aqui, ó, inversamente proporcional. Ela pode ser, grandeza, ela pode ser diretamente proporcional ou ela pode ser inversamente proporcional, ok? Proporcional, já vou explicar como a gente vai analisar isso. Regra de 3, ela pode ser simples, regra de 3 simples, e ela pode ser composta. Tá? Composta. Regra de 3 simples ou regra de 3 composta? A gente vai falar nessa aula regra de 3 simples. Regra de 3 simples, ela envolve duas grandezas. Regra de 3 simples, ela envolve duas grandezas. Regra de 3 composta, ela envolve 3 ou mais grandezas, ok? Regra de 3 composta, eu vou explicar fazendo alguns exercícios com vocês, através de resolução de exercícios. Eu vou focar mais na regra de 3 simples, porque regra de 3 composta só vai ser uma consequência, ok? Bom, regra de 3, regra de 3, eu tenho que analisar as grandezas se elas são diretamente ou inversamente proporcional, ok? Para você saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional, a gente vai obedecer a regra das setas. A regra das setas. Então, veja bem. Coloquei duas setas paralelas.
Então, veja bem, se elas estiverem apontando para o mesmo lado, para cima ou para baixo, elas são diretamente proporcional. Se a grandeza for inversamente proporcional, obedecendo essa regra da seta, o que vai acontecer com essa setinha? Uma vai estar para cima e outra vai estar para baixo. O que significa isso? Significa que essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, tá? Quando elas apontam para o mesmo lado, essas grandezas são diretamente proporcionais. Quando elas apontam para lados diferentes, elas são inversamente proporcionais, tá? Então, recapitulando aqui, assunto de hoje é regra de 3 e porcentagem. Falando aqui de regra de 3, eu tenho regra de 3 que ela pode ser simples e essa regra de 3 ela pode ser composta. Para você entender a regra de 3, você precisa analisar as grandezas. Essas grandezas ela pode ser diretamente proporcional ou ela pode ser inversamente proporcional. Como que eu vou saber? Analisando as flechinhas. Se elas apontarem para o mesmo lado, para cima ou para baixo, diretamente, lados diferentes, ela é inversamente. Como assim, professor? Como que eu vou saber se as flechinhas ela apontam para o mesmo lado, para cima ou para baixo, ou para lados diferentes? Aí sim, a gente vai ter que analisar melhor essas grandezas. A gente vai ter que analisar melhor essas grandezas. Eu vou dar aqui 2 exemplos, vamos lá. Vamos analisar, por exemplo, velocidade e tempo. 2 grandezas. Uma grandeza é velocidade e outra grandeza é tempo. Veja bem, quando eu vou para a escola, eu levo em média aí, vamos lá, 20 minutos. Só que o que acontece? Eu levo 20 minutos andando constantemente, numa velocidade constante. Então, teve um dia que eu cheguei, que eu levei 30 minutos. Então, o tempo aumentou, 30 minutos. Por quê? Eu andei devagar, a minha velocidade foi menor, então o tempo aumentou. Ao invés de eu levar 20, levei 30. Por quê? O tempo aumentou porque eu diminuí a velocidade. Grandezas inversamente proporcionais. Mas teve um dia que eu cheguei muito rápido, eu fiz em 10 minutos. Por quê? Porque eu andei mais rápido. Então eu aumentei a velocidade. Então eu aumentei a velocidade e o tempo caiu. Olha só, grandezas inversamente proporcionais. Olha as flechinhas. É o que está acontecendo aqui. Bom, vamos pegar aqui uma grandeza diretamente proporcional. Vamos lá. Por exemplo, eu adoro comer churrasco. Adoro comer churrasquinho. Eu estou andando, passo numa banquinha, numa barraquinha, está lá o pessoal vendendo churrasquinho. Eu como 2 churrascos e pago R$8. 2 churrascos, pago R$8. Só que teve um dia que eu estava com muita fome. Eu comi 5 churrascos, então eu aumentei o número de churrascos. O que vai acontecer com o preço? Vai aumentar também. Aumentei. Agora, se eu comer um churrasco só, então diminuir o número de churrascos. O que vai acontecer com o preço? Vai cair também, certo? Então é assim que você analisa as grandezas das flechas. O que você faz com uma grandeza, se a outra grandeza vai apontar para o mesmo lado ou vai apontar para o lado ao contrário, certo, gente? Se elas apontarem para o mesmo lado, para cima as duas, ou para baixo, diretamente proporcional. Se elas apontarem para lados diferentes, inversamente proporcional. Beleza, gente? Até aí, beleza? Continuando aqui, então, vamos fazer alguns exercícios de aplicação desse assunto. E na resolução desses exercícios, creio aí que vocês vão assimilar melhor essa questão aí de proporcionalidade, inversamente ou diretamente, ok? Bom, essa questão aqui, tá? Ele está perguntando o seguinte: 24 operários executam 60 metros de muros. E a pergunta é: 90 metros de muros
quantos operários são necessários, tá? Essa questão aí está aí na apostila de vocês dão uma olhadinha depois. Bom, vamos lá. Regra de 3, conforme a gente viu aqui, você tem que analisar as grandezas. Essa grandeza ela pode ser diretamente proporcional ou ela pode ser inversamente proporcional. Beleza, gente? Bom, o que são essas grandezas? Tá aqui, ó, grandezas. Eu tenho aqui operário e muro. Operário e muro. Então, operário e muro, esse muro é dado em metros. Operário e muro, eu tenho duas grandezas. Eu preciso analisar. Antes de começar a executar, que eu vou falar de mais uma coisa aqui, eu preciso entender. Na execução desse muro, operário e muro, as duas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou eles são inversamente proporcionais? Vamos analisar? Bom, 24 operários conseguem executar 60 metros de muro. Se eu aumentar a quantidade de muro, o que vai acontecer com os operários? Analisando um detalhe importante, né? Tudo na mesma condição, tá? Tudo na mesma condição. Vamos analisar que eles estão em 24 operários, né? Não fala aí no exercício de vocês. 24 operários, ele executa 60 metros de muro, tá? Vamos analisar dentro do mesmo tempo. Dentro de um mesmo tempo, tá? Porque se eu analisar a quantidade de operários e tempo, aí já muda essa resolução. Então, dentro do mesmo tempo, que não fala aí no exercício, dentro do mesmo tempo, 24 operários executam 60 metros de muro. Se eu aumentar a quantidade de serviço dentro do mesmo tempo, a quantidade de serviço é o que está acontecendo, aumentou a quantidade de muros. O que vai acontecer com o operário? Vai diminuir ou vai aumentar? Vai aumentar, né, gente? Vai aumentar. Aumenta a quantidade de serviço, eu tenho que ter mais funcionários para eu executar dentro do mesmo tempo. Então, essas grandezas, eles são o quê? Diretamente proporcional. Bom, olha que legal. Regra de 3. Por que regra de 3? Vejam bem, eu tenho duas grandezas e eu tenho 4 valores. Eu tenho duas grandezas e eu tenho 4 valores. Ó, um valor, 2 valores, 3 valores. O quarto valor eu não sei. Eu vou chamar de x. Então, eu tenho 3 valores, por isso que é regra de 3. Eu tenho 3 valores, através de uma regra de 3, eu vou encontrar esse x aqui, tá? Bom, veja bem, regra de 3, quando as grandezas elas são diretamente proporcionais, o que acontece? Eu tenho que multiplicar em cruz. Então, ó, eu tenho duas colunas, ó, eu tenho uma coluna, eu tenho a segunda coluna. Por quê? Eu tenho duas grandezas. Então, duas grandezas, regra de 3 simples, conforme eu falei aqui atrás. Regra de 3 simples, duas colunas. Se fosse regra de 3 composta, tendo uma terceira coisa aqui no meio, eu teria uma terceira coluna. Bom, eu tenho duas colunas, tenho 3 valores e o quarto valor eu preciso encontrar, tá, gente? Para quem já tem facilidade, tem conhecimento nisso daqui, faz direto. Se faz direto, tranquilo, beleza. Para quem está iniciando, eu indico fazer desse jeito, uma tabelinha, uma coluna, 2 colunas. Aí você coloca operário embaixo de operário, muro embaixo de muro, ok? Como, de acordo com a nossa análise, é diretamente proporcional, quando é diretamente proporcional, ó, vamos aqui, ó, do lado com o tio, ó. Quando é diretamente proporcional, multiplicar em cruz. Multiplicar em cruz. Como assim, professor? Desse jeito, ó. Esse com esse com esse e esse com esse. Multiplicar em cruz, beleza? Essa é a regra, beleza?
Como que você inicia esse cálculo? Inicia sempre pela letra. Inicia sempre pela letra. Que letra que eu tenho é o x. Então fica x vezes 60, ou 60 vezes x é a mesma coisa. Isso é igual, multiplico aqui agora, ó, 24 vezes 90. Ok? Agora é só resolver, o resto é fácil. X é igual a 24 vezes 90. O 60 está multiplicando o x, eu passo para o outro lado como, gente? Dividindo. Ok? Olha que eu tenho aqui, olha que divertido. Ó. 0 com 0, corta, corta. Ok? Eu posso fazer isso porque aqui é uma fração, né? Aqui em cima está multiplicando e aqui embaixo o 60 está sozinho. Bom, ficou como? Ficou 24 vezes 9 dividido por 6, depois que a gente cortou o zero. O que a gente vai fazer agora? Simplificar o 6 com 24. Ok? Qual número que eu multiplico o 6 dá 24? Qual que é? O 4. Olha que divertido, ó. Então, x vai ser igual ao que sobrou. 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36. 36. 36 o quê? O que a gente está procurando aqui? Operário. 36 operários. Então deu certo, ó. Se daqui para cá aumentou, daqui para cá tem que aumentar também, porque são o quê? Diretamente proporcional, beleza? Ok? Vamos aqui para o outro. Essa questão aqui é uma questão, até coloquei aqui destruir, né? Para eu não esquecer aqui na hora de explicar para vocês. Ele fala o seguinte, também está na apostilinha de vocês. Ele fala que 3.000 insetos demora 18 horas para destruir uma lavoura. 3.000 insetos leva 18 horas para destruir... 3.000 insetos leva 18 horas para destruir uma lavoura. Aí a pergunta é, 3.600 insetos, quanto tempo leva para destruir a lavoura? Pegando o mesmo raciocínio aqui anterior, ó, eu tenho grandezas, duas grandezas, insetos e tempo dado em horas, tá? 3.000 insetos, 18 horas. 3.600 insetos, eu vou destruir x. Que legal, que legal. Bom, de acordo com o que a gente aprendeu, quando fica desse jeito, multiplica em cruz, certo? A gente viu isso aqui, ó. A gente viu isso aqui, beleza? Multiplica em cruz. Beleza? Certinho? Não tá certo. Não tá certo. Por que não tá certo? Eu fiz de propósito desse jeito. O que vocês têm que lembrar é o seguinte, que aqui, o que nós fizemos? Nós analisamos as grandezas, certo? Nós analisamos os operários e o muro, se eles são diretamente e inversamente proporcional. Sempre tem que fazer isso. Sempre. E aqui eu fui fazer direto, tá errado. Então eu vou apagar aqui, ó. Apaguei. E vamos analisar. Se fizesse desse jeito, ia dar complicação. Por quê? Vocês vão ver por quê, ó. Analisa aqui com o tio. Eu tenho 3.000 insetos e ele destrói uma lavoura em 18 horas. Certo? Se eu aumentar o número de insetos, aí que também tem mais um detalhe, né? Vamos pensar que esses 3.000 insetos que destroem uma lavoura em 18 horas, dentro de uma área, tá? Então, dentro dessa mesma área, se eu aumentar o número de insetos, ele vai destruir no mesmo tempo, num tempo maior ou num tempo menor? Ou no mesmo tempo? Considerando a mesma área. Bom, vamos analisar isso aí, ó. 3.000 insetos, 18 horas. Se eu aumento a quantidade de insetos, dentro de uma mesma área, então eles vão devorar a lavoura num tempo menor. Então, ó, eu aumentei aqui, ó, o número de insetos. O que vai acontecer com o tempo? Vai cair. Eu aumentei, então vai cair, ó, grandezas inversamente proporcionais. Eu tenho 1, 2,
3 valores, regra de 3, eu preciso encontrar o quarto valor, ok? Preciso encontrar o quarto valor. Regra de 3. Como nesse caso, de acordo com a nossa análise, ó, o que aconteceu aqui, ó? Vejam bem, ó, vem cá com o tio, ó. Aqui, o que eu analisei? 24, 60. Se eu aumento, eu aumento. Então, ó, flechinha foi daqui para cá vai aumentou, daqui para cá vai aumentar. E aqui, o que vai acontecer? Se em 3.007 faz isso em 18 horas, o que vai acontecer aqui? Vai diminuir. Bom, quando as grandezas elas são diretamente proporcionais, o que eu faço? Eu multiplico em cruz. Quando elas são inversamente proporcionais, o que eu faço? Multiplico em paralelo. Esse vezes esse e esse vezes esse. Eu multiplico em paralelo. Então vem cá com o tio, ó. Grandezas diretamente proporcional, grandeza diretamente proporcional, multiplicar em cruz. Grandeza inversamente proporcional, multiplicar, opa, deixa eu pôr em azul também, ó. Multiplicar em paralelo. Opa, eita, paralelo, beleza? Então vamos fazer isso aqui? Vem com o tio, ó. Sempre começar pela letra. Sempre começar pela letra. X vezes isto ou isto vezes x é a mesma coisa, certo? É igual a isto vezes isso. 3.000 vezes 18. Chuchu, beleza? Então, o que eu vou fazer? Isolar o x. Vou copiar o x aqui, vou copiar o 3.000 vezes 18, dividir. Por que dividir? Porque esse que está multiplicando, ele passa dividindo. Que legal, hein? Bom, vamos fazer corta-corta? Como que eu faço corta-corta? Assim, ó. 2 zeros, opa, deu uma falhadinha aqui. 2 zeros com 2 zeros. Então ficou 30, ficou 36 e ficou 18, ok? Vamos continuar? 18. Opa, tá falhando minha caneta aqui, ó. 18 e 36. X vai ser igual, ó. 18 por 18 dá 1. 36 por 18 dá 2. Então, o que sobrou? Aqui sobrou 30. Vezes, aqui sobrou 1. Dividido, e aqui o 2. Logo, x é igual a 30 vezes 1, 30, dividido por 2, que é 15. 15 o quê? Bananas? Não, é o tempo, horas. Vamos ver se bateu? Vamos ver se bateu o raciocínio? Obrigado aqui, produção. Valeu. Vamos ver se bateu o raciocínio, ó. Se em 3.000 eu faço em 18 horas, se eu aumento a quantidade de insetos, aqui tem que diminuir. Diminuiu? Diminuiu. 15 horas. Beleza, gente? Ok? Valeu? Vamos fazer esse outro aqui. Esse outro é uma questão que vocês têm aí na apostila também. Ele fala o quê? Ele fala que 10 kg de trigo eu consigo fabricar 7 kg de farinha. 10 kg de trigo eu consigo fabricar 10 kg de trigo sem fabricar 7 kg de farinha. Aí vem a pergunta: 28 kg de farinha, para fabricar 28 kg de farinha, quantos quilos de trigo são necessários? Então veja bem, vamos lá. O primeiro foi diretamente, esse aqui que a gente fez foi inversamente, esse aqui é diretamente ou inversamente. Vamos analisar, só analisando e interpretando o exercício, tá bom? Bom, se 10 quilos eu fabrico 7 quilos, se eu quiser uma quantidade maior de farinha, eu preciso de uma quantidade maior de trigo. Quanto maior a quantidade de trigo,
maior a quantidade de farinha. Se eu tenho uma grande quantidade de farinha, eu tenho que ter uma grande quantidade de trigo. Então, se eu aumento, eu aumento. Se eu diminuo, eu diminuo. Então, grandezas diretamente proporcionais. Então, o que acontece? Multiplica em cruz ou em paralelo? Em cruz, beleza? Bora lá? Então, ó, 1, 2, 3, eu tenho 3 valores. O quarto eu chamo de x. Eu posso chamar de x, de y, do que você quiser, ok? Já sabemos que são diretamente proporcionais essas grandezas? Multiplica em cruz, ó. X com este, certo? E 10 com este. Beleza? Sempre começar a multiplicação pela letra. X vezes 7, ou 7 vezes x é a mesma coisa. 10 vezes 28. 10 vezes 28. Belezinha? Isolo x, 10 vezes 28, dividido por 7, que estava multiplicando, ele passou dividindo. Vamos lembrar da tabuada, né? Toda vez tem que lembrar a tabuada para fazer simplificação, tá? Talvez vocês estejam aí perguntando, professor, eu posso multiplicar direto? Pode, o resultado final vai ser o mesmo. Mas não indico fazer isso. É sempre bacana fazer desse jeito, porque sempre dá para multiplicar. Porque quanto maior o valor você tiver numa multiplicação, maior vai ser a possibilidade de você dar uma escorregada ali na multiplicação, ok? Então vamos lá com o tio, ó. X é igual. Ó o que eu vou fazer, ó. Corta, corta. Vamos lá? 28 com 7. Qual o número que eu multiplico o 7 dá 28? O 4. Então, o que sobrou aqui em cima? Aqui em cima sobrou 10, que está multiplicando agora o 4. X é igual a... Aqui, só lembrando que aqui ficou 1, né? X é igual a 10 vezes 4? 40. 40 o quê? Bananas? Não. O que a gente está procurando? Trigo. Então, para fabricar 28 quilos de farinha, são necessários 40 quilos de trigo. Beleza, gente? Beleza? Ó, se daqui para cá aumentou, já que ela é diretamente proporcional, daqui para cá tem que aumentar também. Ok, beleza? Ok? Beleza? Tranquilo? Agora vamos falar de porcentagem. Pessoal, continuando, a primeira parte aí, a aula de hoje, regra de 3 e porcentagem. A primeira parte aí a gente falou de regra de 3, expliquei tudo para vocês, essa questão de grandezas, proporcionalidade, diretamente, inversamente proporcional. Eu vou começar aqui com a explicação de porcentagem, bem tranquilo, bem suave, nada de pesado, bem tranquilo mesmo, tá? Vou explicar aqui algumas coisas, mas já inicio aqui um detalhe dessa aula, que é o quê? Eu expliquei regra de 3 primeiro, por quê? Porque porcentagem, muitas pessoas gostam de resolver questões que envolvem porcentagem com regra de 3. Eu vou explicar aqui algumas maneiras que você pode resolver, tá? E pode utilizar, conforme já explicado, regra de 3 também, ok? Porcentagem ou percentagem é uma razão centesimal representada pelo símbolo, esse símbolo aqui que representa porcentagem, ok? Porcentagem nada mais é que uma fração. Porcentagem nada mais é que uma fração. É uma fração de que forma? É um número dividido por 100. É um número dividido por 100, ok? Por exemplo, eu tenho um número aqui qualquer, que eu chamei de x, x%. X%, você já fala x por 100, já fala. X por 100. O por é uma divisão, x por 100. X%. Então, conforme eu falei, é a divisão de um número por 100, é uma fração. Então, tem um número, quando eu chamo aquele número, eu falo ele que está em porcentagem, eu vou transformar em fração. X% nada mais é que x por 100, ok? Exemplo, passar aqui alguns exemplos. Exemplo. 20%. 20%
o símbolo de porcentagem. Você lê 20%. Como que eu escrevo isso em fração? Eu escrevo assim, ó, 20 por 100. Outro exemplo. 35%. 35 por 100. Como que eu escrevo isso? O 35 por 100. 40%. Isso é 40 por 100. Ok? Beleza até aí? Se eu quiser continuar esse cálculo, olha só, recapitulando, olha o que está falando. Porcentagem ou percentagem, vocês têm isso na apostila, tá? Porcentagem ou percentagem é uma razão centesimal. É uma razão centesimal representada pelo símbolo. Razão centesimal. Então, olha como eu consigo escrever isso. Então, por 100, quando eu pego 20%, por exemplo, 20% que é 20%, se eu continuar isso, é só usar matemática, né? Ó, é uma divisão, ó. 2 dividido por 10, 0,2. Certo? Se você quiser já direto escrever dessa forma, não está errado, ok? 35%. 35% é 35%. Se eu fizer esse cálculo, vai ficar 0,35. Escrevi um número decimal. Então, se eu quiser escrever direto assim, não tem problema, ok? 40% é 0,40 ou 0,4. Ou seja, se eu quiser escrever desse jeito, não está errado, está tudo certo. Ok? Bom, eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente discutir isso daí, beleza? Então, continuando aqui, ó, coloquei aqui alguns exercícios para a gente discutir finalizar esse assunto aí de porcentagem. Conforme eu expliquei aqui para vocês, a porcentagem é você pegar aquele número, o percentual daquele número e dividir por 100. Você vai pegar aquele número, transformar numa fração. Como? É aquele número dividido por 100. Quando você faz essa divisão, você vai transformar no número decimal, ok? Aqui, esse exercício aqui que a gente vai fazer ao contrário. A gente vai pegar um número e transformar em fração. Esse número decimal e vamos transformar em fração. Se o processo ele é oposto, ao invés da gente dividir por 100, a gente vai multiplicar por 100, ok? É bem tranquilo, ok? Vamos treinar aqui com o tio. Vocês têm esse tipo de exercício aí na apostila. Bom, 0,96, como que eu transformo isso em fração? 0,96, eu vou pegar ele, copiar aqui do lado. 0,96. O que eu vou fazer com ele? Multiplicar por 100. Multiplicar por 100. Eu vou fazer o seguinte, olha que legal. Eu tenho duas casas depois da vírgula e eu tenho 2 zeros. Quando eu multiplico, como que isso aqui fica? Fica assim, ó, 96 inteiro, 96%. Ok? Então, ó, corri uma casa. Quando eu corro uma casa, eu tiro 0. Quando eu corro 2 casas, eu tiro outro 0. Esse 0 aqui na frente não faz diferença. E é isso que acontece. Beleza? Olha aqui, outro exemplo. Vou transformar 0,009 em porcentagem. Como? Vou pegar ele e multiplicar por 100. Isso aqui vai ser igual. Como que vai ficar? Olha o raciocínio. Se eu tirar um 0 aqui, fica 10. Então, corro a vírgula para cá. Ó. Se eu tirar o outro 0, fica 1. Eu corro a vírgula para cá. Então isto vezes 1 é ele mesmo. Então ficou como? Olha a vírgula onde está. Está aqui, ó. Então tem o 9 e a vírgula na frente dele. Se a vírgula está na frente dele, basta colocar o 0 aqui. 0,9%. Beleza?
Aqui, 0,038. Vamos multiplicar por 100. Como que isso aqui vai ficar? Bora lá? Vamos pegar a mesma linha de raciocínio? Vamos lá. Vou tirar o 0, jogar para cá, eu tiro o 0 aqui. Vou tirar esse 0, jogar para cá, eu tiro esse 0 aqui. Beleza? Então eu tenho isto vezes 1, que vai dar ele mesmo. 3,8%. Tá bom, gente? Se quiser fazer direto, tá, ó, eu corro 1, 2 casas, você que sabe. Você quer correr para cá? Você quer correr para cá? É tranquilo também, beleza? Vamos lá. Isso aqui é igual 0,0123. Então, vou copiar aqui 0,0123. Vou multiplicar por 100. Vou cortar 2 zeros. Vou cortar. Se eu quiser cortar 2 zeros, de uma vez só, eu corto. Então, vou correr 2 casas. Corro 1, 2 casas. Ficou isso aqui, ó. 1,23%. Beleza? Beleza? Continuando aqui do lado. A gente já fez isso aqui como exemplo, tá? Mas vamos treinar de novo. Vamos transformar isso daqui. Vamos transformar isso agora em número decimal. 5%, eu posso escrever 5 dividido por 100. Isso aqui vai ser igual a 0,05. Ok? 2,9%. 2,9 dividido por 100. Isso aqui vai ficar como? 0, corro para cá, 0,29. Beleza? Ok? 64%. Então, é 64 dividido por 100. Isso aqui é igual a 0,64. 305,2%. 305,2% é por 100. Isso aqui é igual? Vamos lá? Se eu tirar essa vírgula daqui, eu corro para cá, eu tiro 0. Tiro essa vírgula daqui, corro para cá, eu tiro outro 0. Então, ficou como? 3,052. Ok? Vamos lá, gente, resolver essa questão do Enem 2018? Vamos lá, vamos ler junto. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Aí temos a tabela, né? Temos aí a primeira coluna aí o grupo de risco, segunda coluna a população em milhão, as duas últimas colunas a população já vacinada, tá em milhão, e também a porcentagem que representa aí cada pedaço, né, desse total que foi vacinado, né? Por exemplo, crianças de 4,5 no total, apenas 0,9 foi vacinado, e assim por diante. Vamos aqui na lousa, melhor, para a gente fazer essa questão juntos? Vamos lá, gente, resolver essa questão? Bora lá? Bom, conforme a gente leu, vocês têm aí a tabela de vocês, que está bem melhor que a minha que está aqui, tá? Essa tabela mostra para a gente a questão aí de quantidade total de pessoas que nós temos dentro desse grupo de risco, crianças, profissionais da saúde, gestantes, indígenas e idosos. Nessas duas últimas colunas mostram o que para a gente? População já vacinada. Aqui a gente tem, por exemplo, crianças. De um total de 4,5 milhões,
apenas 0,9 milhões foram vacinados, que representa 20%. Então isso mostra pra gente, ó, profissionais da saúde, de um total de 2 milhões, 1 milhão foi vacinado, que representa 50%, ok? O que a gente vai fazer? Segundo exercício, ele quer saber, em porcentagem, quantas pessoas, no total, dentro desse grupo de risco, foram vacinadas, tá? O total que a gente tem aqui, se a gente somar, vai dar 30 milhões aqui, tá? Nessa coluna, se a gente somar aqui, vai dar 30. Nessa outra coluna, se a gente somar aqui, pode somar aí, vai dar 12. Então aqui eu tenho um total de 30 milhões e aqui eu tenho um total de 12 milhões, ok? Toma cuidado, tá? Para vocês, como a resposta que eles querem, que essa questão quer é em porcentagem, vocês analisarem através dessa última coluna que dá uma porcentagem de cada um desses dentro do grupo de risco, e analisar aqui, tá? Não é desse jeito. O que a gente vai fazer? 30 milhões é o total que a gente tem, 12 milhões é uma parte desse total e a gente vai calcular isso em porcentagem. Como? Fazendo uma regra de 3. 30 milhões representa o que pra gente? 100%. 12 milhões vai representar X, ok? Multiplica em cruz. Por que multiplica em cruz? São grandezas diretamente proporcionais. Se aqui, daqui para cá diminui, daqui para cá vai diminuir também. Então são grandezas diretamente proporcionais. Então multiplica em cruz conforme a gente aprendeu na aula. X vai ser igual a 12 vezes 100. E x vezes 30, o 30 já passa aqui dividindo, ó. Ok? Corto 0 por 0, x é igual, cortei 0 por 0, dá para simplificar aqui, ó, 3 por 12, que dá 4, 4 vezes 10, 40%. Então, desses 12 milhões vacinados, representa aí no total 40%, alternativa D. Você poderia fazer também, se quisesse, dessa forma. X% de 30, que é igual a 12. Ok? X%, lembrando que D é multiplicação, vai ficar igual a 12 e o 30 passa dividindo. X%, conforme a gente aprendeu, porcento significa o quê? Por 100. Que é igual, essa divisão aqui vai dar 0,4. Então, x é igual a 100 vezes 0,4, 40%. Poderia fazer desse jeito também. Aí vocês veem o jeito que vocês acham melhor, uma questão bem tranquila aí do Enem, né? Interpretação de tabela, característica mesmo do Enem, né, gente? Agora vamos resolver aí uma questão da FUVEST, beleza? Vamos lá? Pessoal, vamos resolver essa questão que caiu na FUVEST, na FUVEST 2018. Bora lá? Vamos ler junto? Maria quer comprar uma TV que está sendo vendida por R$ 1.500 à vista ou em 3 parcelas mensais sem juros de R$ 500. O dinheiro que Maria reservou para essa compra não é suficiente para pagar à vista, mas descobriu que o banco oferece uma aplicação financeira que rende 1% ao mês. Após fazer os cálculos, Maria concluiu que, se pagar a primeira parcela e, no mesmo dia, aplicar a quantidade restante, conseguirá pagar as 2 parcelas que faltam sem ter que colocar nem tirar 1 centavo sequer. Quanto Maria reservou para essa compra em reais? Vamos lá, gente. Vamos resolver essa questão aqui da FUVEST aqui na lousa comigo. Por favor, bora lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá resolver essa questão, então? Bom, conforme a gente leu aí essa questão, que é uma questão que caiu na prova da FUVEST, se eu não me engano, essa prova foi aplicada em 2018.
Foi aplicado em 2017, né, para a FUVEST 2018. Essa questão é o seguinte, falar da Maria, uma pessoa aí que quer comprar uma televisão, chegando na loja, ela viu essas formas de pagamento. 1.500 à vista ou 3 parcelas de 500 sem juros. Bom, ela percebeu que ela não tinha esse dinheiro ali para fazer esse plano, né, esse primeiro plano de 1.500 ou o segundo 3 vezes de 500 reais. Ela não tinha dinheiro suficiente. Mas ela soube que um banco tinha uma aplicação em determinado banco, uma aplicação financeira, que tem um rendimento, daria um rendimento de 1% ao mês. Um rendimento de 1% ao mês, ok? Bom, ela fazendo os cálculos, analisando, ela percebeu que, ela chegou à seguinte conclusão, que se ela pagar a primeira parcela, o dinheiro que ela tem, se ela pagar a primeira parcela e o restante, ela fazer uma aplicação de acordo com essas condições que o banco está dando para ela vai conseguir pagar tranquilamente, sem precisar colocar um vintém. Não vai sobrar e nem vai faltar, vai dar certinho, segundo a questão aí. Bom, como que a gente vai fazer isso, gente? A gente vai, a princípio, vamos fazer uma linha aqui do tempo? Vou fazer uma linha aqui. Essa linha aqui eu vou colocar primeira parcela, segunda parcela e terceira parcela. Ok? Bom, nessa primeira parcela, veja bem, o que a gente tem que saber? A gente vai fazer os cálculos para chegar a qual conclusão? Qual é o valor da grana que ela tem? A gente sabe? A gente não sabe, eu vou chamar de X. Ok? Vou chamar de X. Bom, ela tem X de dinheiro, ela vai pagar a primeira parcela, e a partir daqui, de acordo com aquilo que o banco vai te dar, que é uma rentabilidade de 1% ao mês, ela vai conseguir chegar até o final da parcela tranquilamente, certo? Bom, ela vai chegar aqui, vai pagar a primeira parcela, quanto que ela tem? Ela tem X. Então ela vai pegar o dinheiro que ela tem e pagar a primeira parcela. Pagou a primeira parcela, então ela pegou o que tem e tirou 500, ok? Bom, o que vai acontecer aqui? A partir daqui ela vai fazer a aplicação, Se ela vai fazer a aplicação, vamos ver uma coisa aqui, gente, ó. Bom, 1% é igual a 1%. Que é igual a 0,01, ok? Beleza? Bom, ela vai ter um valor total ali, a partir do momento que ela paga a primeira parcela, e vai render o quê? O valor total que ela tem, mais o que te dá de rentabilidade ao mês, que é 0,01. O valor total que ela tem é 100%. Que é igual a 100%, que é igual a 1, certo? Então, o que eu vou fazer? Qual que vai ser a rentabilidade dela? A rentabilidade dela vai ser o quê? O que ela tem, que é 100%, mais o que o banco está dando para ela, de rentabilidade. Isso aqui vai ser igual a 1,01, ok? É isso que vai render todo mês. Então, eu vou pegar o valor que vai sobrar quando ela pagar a primeira parcela e já vai render aquilo que o banco
está dando para ela de rentabilidade. 1,01, ok? Beleza? É isso que está acontecendo aqui a partir do momento que ela paga a primeira parcela. Então, ela tem uma grana, pagou a primeira parcela e rendeu alguma coisinha. Bom, quando ela chega lá para pagar a segunda parcela, quanto que ela tem de grana? Ela tem isso aqui de grana. Ela tem este resultado, o resultado desse cálculo aqui, ok? Bom, isso aqui é o que está acontecendo na primeira parcela. Quando ela chega na segunda parcela, o que ela tem? Ela tem aquilo que ela tinha no início, que é x menos 500, que o que sobrou dessa subtração rendeu alguma coisa. Essa é a grana que ela chegou. Que ela chegou lá para pagar a segunda parcela. Então ela vai pegar essa grana lá na segunda parcela e pagar mais uma. Ela vai pagar mais uma. Ela vai pagar mais 500 reais. Então eu vou tirar 500, ok? Beleza? Então o que vai acontecer? Aí eu vou lá para a minha última parcela. Para a minha última parcela. Bom, quando eu vou lá na minha última parcela, o que eu tenho de dinheiro quando eu chego lá na terceira parcela? Eu tenho o que eu tinha lá na primeira parcela e também o que descontou da segunda parcela. Então, quando eu chego aqui, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho x menos 500 vezes 1,01 menos 500. Olha o dinheiro que eu cheguei lá. Opa, deixa eu arrumar isso aqui, bonitinho. 500. Esse é o dinheiro que eu cheguei lá, ok? Quando eu cheguei lá na terceira parcela, eu já cheguei com uma rentabilidade, ó. Eu já cheguei com mais uma rentabilidade de quanto? 1,01. Então, com esta grana que eu cheguei para pagar a terceira e última parcela. Então, quando eu pago a terceira e a última parcela, ó, estou pagando aqui, ó, paguei a última parcela. Paguei a última parcela. O que vai acontecer? Veja bem, ela tem uma grana, lá no início, vamos recapitular, ela tem uma grana e ela percebeu que aquela grana que ela tem não dá para fazer o plano que tinha lá numa determinada loja. O que ela percebeu? O que ela soube? Ela soube que um banco, uma aplicação financeira no banco, ela te dá uma rentabilidade. Então ela pegou aquela grana que ela tinha e percebeu a partir do primeiro, se ela pagasse a primeira parcela, a partir daquela data, ela conseguiria pagar as outras restantes, desde que ela fizesse essa aplicação e a rentabilidade que ia dar. Então é isso. Primeira parcela, ela pegou a grana, descontou e aplicou. Segunda parcela, pagou aqui a segunda parcela e aplicou, ó, a aplicação aqui, ó, ela aplicou de novo. Quando ela chegou na última parcela, ela chegou com dinheiro suficiente para pagar. Então lembra, ela conseguiu, de acordo com a aplicação, uma rentabilidade exata para pagar uma televisão. Então quando ela chegou no final, ela chegou nem com mais e nem com menos. Então ela chegou exatamente com zero. Então ela conseguiu pagar. Bom, esse é o raciocínio. Agora a gente vai fazer o cálculo para saber qual é o valor de x, ou seja, qual é o valor de fato que ela tinha. Então vamos lá, o que a gente vai fazer já aqui? Ó? Aqui a gente já vai fazer uma distributiva. Já vai fazer uma distributiva aqui, ó. Então vai ficar x menos 500 vezes 1,01 ao quadrado, porque esse 0 está multiplicando aqui, menos 500
jogar para lá. O 500 foi para lá. De negativo ele foi positivo, ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Vou fazer isso aqui, ó. Vamos continuar lá. Vai ficar x menos 500. Vamos lá, me ajuda aqui, gente. Do outro lado, o que eu tenho lá do outro lado? Do outro lado eu tenho 500. Esse daqui, que é negativo, vai positivo lá para o outro lado. E esse aqui, que está multiplicando, passa a dividir. Opa, ao quadrado aqui. Ok, gente? Ok? Então, ó, x menos 500 é igual. X menos 500 é igual. Quando eu fizer esse cálculo aqui, deixa eu fazer mais um passo. Vou fazer mais um passo aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho 500, tenho 500, então eu vou colocar 500 em evidência. Quando eu coloco 500 em evidência, eu vou ter 1 mais 1,01, ok? Fecha parênteses, dividido por todo mundo, por esse aqui embaixo, tá? 1,01 elevado ao quadrado. X menos 500 é igual a 500 vezes essa soma, que dá 2,01 dividido por 1,01 ao quadrado. Se a gente fizer esse cálculo aqui, eu vou puxar para cá, tá? Só para a gente ter um espaço para calcular. Se a gente fizer esse cálculo aqui, vai ficar, ó, 500, x menos 500, é igual. Esse cálculo aqui vai dar 985,20. X é igual a 985,20. O 500 que está negativo passa para lá positivo. X é igual a 1.485,20. Essa aqui é a nossa resposta. Alternativa C. Ok, gente? Beleza? Eu aconselho sempre, todas as minhas aulas eu tenho pedido para vocês. Esse nosso curso EAD, qual é a parte positiva que tem para vocês? Vocês conseguem voltar à aula. Se tem algum pedacinho que o professor falou e você não entendeu, tá? Essa questão que caiu na primeira fase da FUVEST, eu particularmente avalio ela como uma questão com grau de dificuldade de médio para difícil. Ok, gente? Valeu e até a nossa próxima aula.